Boa tarde, terceiro ano. Vamos lá, né, para mais uma aula. Hoje, quarta-feira, 24, né? 24 de junho, né? Então, vamos para a aula de geografia. Tira o livro de geografia, página 37. Vamos lá, né? Vamos falar sobre o clima, né? Os tipos de clima, né? Os climas que a gente, né, vê aqui no nosso país. Então, você já parou para pensar sobre o tempo na sua cidade? Há dias em que chove e é possível sentir frio. Há dias ensolarados nos quais sentimos muito calor, né? Há dias em que a temperatura está bastante amena, né? Tá confortável, né? Nem tá frio, nem tá calor. Isso acontece porque a Terra é envolvida por uma camada de ar chamada de atmosfera. E suas condições elas podem variar em curto período de tempo, né? Como um dia ou uma semana. Chamamos de tempo as variações das condições atmosféricas, por isso é comum ouvirmos as pessoas dizerem que o tempo está bom ou está ruim, né, dependendo do dia. Já o clima é o conjunto das condições atmosféricas que se repetem com frequência durante um longo período de tempo em determinado local. Assim mesmo, apresentando dias muito chuvosos e frios, uma cidade que tem um clima quente, por exemplo, apresenta a maioria dos dias ensolarados, né? Mas por que isso acontece? Embora pareça estar parada, a Terra gira em torno de si mesma, executando um movimento chamado de rotação, que dura aproximadamente 24 horas e é responsável pelo acontecimento dos dias e das noites, né? Então a Terra vai girando ao redor dela mesma, né? E nesse giro que ela vai fazendo, ela dura 24 horas. Então é aí que vai surgindo os dias e as noites, certo? Na parte da Terra que está sendo diretamente iluminada pelo Sol, é dia, né? E as temperaturas são quase sempre mais elevadas do que na parte do que está sendo iluminada, ou seja, na parte em que é noite. Então, enquanto aqui é sol, agora pela tarde, na outra parte da Terra é noite, tá certo? E desse mesmo jeito acontece, enquanto aqui é noite, na outra parte da Terra é dia, tá bom? Então vamos lá, coloque na página 38. A Terra também gira em torno do Sol, executando um movimento chamado de translação, que dura aproximadamente 365 dias, ou seja, um ano, e é responsável pelas estações do ano, que são quem? Primavera, verão, outono e inverno, né? Por ter o formato parecido com o de uma esfera, a Terra pode ser dividida em duas metades iguais, que chamamos elas de hemisférios, né? A parte de cima é chamada de hemisfério norte e a parte de baixo de hemisfério sul. Durante a translação, mais próximo ao hemisfério do estiver o Sol, mais quente está o clima e quanto mais afastado, mais frio. Então nós temos a Terra, ela é o formato de uma esfera. Então a gente pode dividir ela aqui ao meio, né? Esse daqui é chamado de hemisfério norte e esse de hemisfério sul, né? E o Sol ele fica bem aqui, ó, né? Então quando está mais próximo do Sol, né? Aí fica mais quente, né? E quando estiver mais próximo tanto faz de cima ou de baixo, né? Aí o Sol vai passando o calor, tá certo? Então prestem atenção aí, ó. Aí nós temos aqui, né? A Terra, ela faz dois movimentos, né? O de rotação, que ela gira em torno dela mesma, né? E dura, esse movimento de rotação, ele dura 24 horas, que corresponde a um dia, tá certo? E o outro movimento é o de translação, que corresponde ao que? É o movimento de translação que origina as estações do ano. Então, esse movimento de translação, ele dura 365 dias e 6 horas, tá? Então, esse movimento de translação, ele corresponde ao ano. Então, ele passa
o ano todinho dando a volta no Sol e originando as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. E assim vai durante o ano todo, tá certo? Aí nós temos aqui uma curiosidade. A Terra leva 365 dias e 6 horas para completar um movimento de translação. Foi o que eu acabei de falar, né? Essas 6 horas, elas são acumuladas até formar 24 horas, o que equivale a um dia, né? Então, assim, a cada 4 anos, né, o ano tem 366 dias, que é chamado de ano bissexto, né? Resultando no acréscimo do dia 29 de fevereiro. Então, de 4 em 4 anos, né, nós temos o ano bissexto, né, que é quando é acrescentado um dia a mais no mês de fevereiro, né? Por que que isso acontece? Porque o movimento de translação não dura 365 dias e 6 horas. Então, se eu somar essas 6 horas durante 4 anos, 6 mais 6 mais 6 mais 6 vai dar 24 horas. Então, essas 24 horas é justamente esse um dia a mais que é acrescentado no mês de fevereiro. Por isso que de 4 em 4 anos, que é quanto completa, né, um dia, é que nós temos o ano bissexto, tá certo? Então, vamos ver as características das estações do ano. As estações duram, em média, 3 meses e acontecem todos os anos no mesmo período. Cada uma delas possui particularidades. Primavera. Apresenta temperatura agradável e é caracterizada pela presença das flores. Então, quando a gente vê as árvores florindo mais, né? Então, isso significa que nós estamos na primavera. Verão, suas características principais são os dias ensolarados e as altas temperaturas. Outono é caracterizado pela queda das folhas das árvores, também é conhecida por ser a estação das frutas. E o inverno apresenta temperaturas mais baixas, sendo comum a ocorrência de chuvas, em alguns lugares geadas e neve, né? Então, gelo, né? Chuva de gelo, né? Granizo e tudo mais. Então, agora vocês vão responder as páginas 40 e 41. E logo após nós teremos a aula de português, tá certo? Então, até já.